quais são as suas verdadeiras vontades. A autorrealização, a felicidade em sua plenitude, só será realmente alcançada quando você estiver manifestando o seu propósito, ou seja, quando estiver colocando os seus dons e talentos, aquilo que você mais gosta de fazer, a serviço do bem maior. E você se reconecta com os seus dons e talentos à medida que reconhece as suas verdadeiras vontades, à medida que consegue observar os seus desejos a partir de um olhar livre das crenças limitantes que o afastam do caminho do coração. Primeiro, vamos organizar o conteúdo dessa mensagem em uma ordem cronológica do fim para o começo. Todos queremos alcançar a felicidade. E a mensagem diz que teremos felicidade plena ou alcançaremos a autorrealização quando manifestarmos o propósito. E manifestar o propósito, por sua vez, significa colocar os dons e talentos a serviço do bem maior. Diz que os dons e talentos são aquilo que você mais gosta de fazer. E você vai se conectar com os seus talentos quando reconhecer as suas verdadeiras vontades. E as verdadeiras vontades você encontra quando se libertar das crenças limitantes que te afastam do caminho do coração. Ufa! Agora sim. Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é a expressão verdadeiras vontades. Então, existem vontades que não são verdadeiras? Sim, existem. São as vontades baseadas em ilusões. O que são ilusões? Algo que não é verdade, mas parece que é. Por exemplo, as crenças limitantes. Crenças limitantes, o que é? O que são crenças limitantes? É aquilo que eu acredito e, por acreditar, acabo tendo o meu potencial limitado. E é uma ilusão por quê? Porque não é porque eu acredito que necessariamente seja verdade. Eu já dei alguns exemplos de crenças limitantes aqui do tipo: errar é ruim, só fica rico quem é desonesto, inteligência e beleza não podem coexistir, e assim por diante. E por que é uma ilusão? Porque o erro nos traz aprendizado, existem pessoas que enriqueceram honestamente, tem muitas pessoas inteligentes que têm beleza física, e assim por diante. Então, não dá para ter essas crenças limitantes, porque a própria realidade prova o contrário. Mas quem é que cria essas ilusões dentro de nós? É o ego, ou o ego imaturo. Quando as vontades são governadas pelo ego imaturo, elas só podem ser imaturas. Então, no fundo, é um processo de educação do ego, de amadurecimento do ego. Isso porque o ego imaturo ele está sempre querendo atender às demandas externas em detrimento das internas. O ego ele quer fazer o que for preciso para sustentar uma imagem de perfeição, mesmo que não seja real. Ele quer fazer coisas para pertencer a grupos, mesmo que seja desagradável ou contrarie seus valores e princípios de família. Ele quer ser melhor do que alguém e se satisfaz até em ter esse destaque, mesmo que 99% do seu potencial esteja sendo desperdiçado, e assim por diante. Sempre que a gente atende às demandas do ego, estaremos ferindo a nossa essência. Quem tem o ego no comando? Todos nós, no começo. Porque todos nós começamos assim. Quando uma pessoa nasce, um bebê, ele é puramente egoísta. Um bebê só pensa nele, na sobrevivência dele, nas vontades dele, e muitas das vontades dele, se forem realizadas, poderão inclusive fazer mal para ele. Se ele quiser parar de comer arroz e feijão e passar a comer chocolate todos os dias, isso vai fazer mal para ele, mas a vontade dele é essa. Se não tiver uma mãe para gerenciar essas vontades do bebê ou da criança, se ela ficar sujeita às próprias vontades, ela pode se prejudicar. E é até natural ser egoísta por sobrevivência. Nós nascemos egoístas e aos poucos vamos deixando de ser, conforme a gente vai adquirindo maturidade. Aí eu lembro de uma frase de Paulo na carta aos Coríntios, e aqui eu retomo aquele nosso bom e velho comentário de sempre de que nesse canal nós não julgamos a fonte, nós não julgamos o mensageiro. Nós apreciamos a mensagem desde que ela seja edificante, desde que a gente possa aproveitar na nossa vida. Então, tenha você ou não fé, tenha você ou não religião,
fique com o conteúdo. A frase é: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Então, para amadurecer as nossas vontades, é preciso amadurecer o ego. E tem outra ilusão que o ego cria, a ilusão de que estamos todos separados, somos indivíduos isolados. E para vencer essa ilusão, a pessoa precisa deixar de se enxergar como um indivíduo e começar a entender a vida, a humanidade, como uma unidade. Não ser mais um indivíduo desconectado dos outros e se perceber como parte de um todo, um órgão de um corpo, um órgão que precisa fazer o seu melhor para manter o corpo vivo, saudável, funcionando. Se eu me sinto separado, significa que eu vou ter que fazer tudo sozinho. E se eu tiver que fazer tudo sozinho, eu não poderei focar naquilo que é o meu melhor, o meu talento, o meu dom, o meu propósito. Então eu acabo me esforçando muito e gerando pouco resultado. E esse resultado que eu gero não vai satisfazer nem a mim mesmo. Mas se eu vencer essa ilusão e tomar a consciência de que estamos todos conectados, eu vou passar a não mais me enxergar como um indivíduo isolado e passo a viver como parte integrante de um corpo. E ao ocupar o meu lugar exato no universo e me equilibrar com o todo, eu trabalharei por todos, mas todos também trabalharão por mim. Ou seja, eu me coloco em um fluxo de prosperidade. E por parar de ter que fazer tudo sozinho, eu alcanço mais resultados com muito menos esforço. Né? Uma pessoa que só faz algo pelo outro pensando em receber algo em troca é porque ainda não amadureceu o ego a ponto de perceber que pertence, entre aspas, aqui, né, ao mesmo corpo. E não percebeu que o corpo precisa dele é que esteja fazendo o seu melhor, o que mais gosta, ou seja, disponibilizando os seus talentos a serviço do outro. Em outras palavras, vivendo a sua missão de vida e extraindo excelência de si mesmo naquilo que beneficia a todos, estabelecendo uma relação ganha-ganha, porque estamos todos no mesmo corpo. É isso que se chama unidade. Quando conseguir servir ao todo, terá automaticamente o todo servindo a você. Todos ganham, todos crescem. E por participar de tudo isso, fazendo a diferença, inevitavelmente alcançará a autorrealização. Então, se somos todos partes integrantes de um mesmo corpo, a nossa razão de existir é completar esse corpo com o nosso melhor. Se nós existimos para isso, nós já nascemos com dons e talentos que nos capacitam a cumprir essa função no corpo. Como o exemplo do pulmão, que trabalha para disponibilizar oxigênio para o corpo todo, mas ao mesmo tempo o corpo todo trabalha para o pulmão, dando a ele tudo o que ele precisa para estar livre e focar em ser um excelente pulmão. O pulmão, nesse caso, não estaria sendo altruísta. Não. Ele estaria simplesmente fazendo o que ele faz bem, o que ele nasceu para fazer, o que ele gosta de fazer, o que beneficia o corpo todo. E por reciprocidade, o corpo todo também dá o seu melhor para o pulmão. Ou seja, se enxergar como um indivíduo isolado de todos e empregar os seus dons e talentos em benefício exclusivamente próprio, né? Exclusivamente em benefício próprio, é um egoísmo infantil. Mas disponibilizar o seu melhor para o mundo, ciente de que também receberá o melhor do mundo para si, é ter um ego maduro, edificante, produtivo e assim ter uma vida de propósito.